Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos detalhar um pouquinho aqui sobre resistores e reostatos. Aproveitando aqui esse banco de resistores, esse banco de reostatos da Ohmic, eu vou detalhar cada um deles e para como é que eles funcionam e como é que você utiliza eles. Inclusive, esse daqui que com certeza gera muito mais dúvidas, que são os reostatos. Eu vou detalhar aqui, mostrar inclusive como é que eles são montados, como é que ele funciona, com bastante detalhes aqui nesse vídeo. Vamos começar o vídeo então falando dos resistores. É isso mesmo, tá? Esse resistorzinho aqui, pequenininho aqui, tem tudo a ver com esse banco de resistores aqui da Ohmic. A única diferença, claro, é o tamanho dele, né? Mas o funcionamento é a mesma coisa. Esse resistor aqui, quando você conecta ele a uma rede elétrica, ou seja, você vai conectar e aplicar uma tensão nele, ele vai ser atravessado por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que ele vai ser atravessado irá dissipar uma potência. Então, se ele vai dissipar uma potência aqui térmica, o meu circuito ele vai perder potência. Perdendo potência, eu vou ter uma diminuição na corrente e na tensão do meu circuito, e é para isso que ele é utilizado na eletrônica. Esse resistor aqui, que é aquele utilizado em chuveiros, aquecedores, etc., é a mesma coisa. Você vai aplicar aqui uma tensão nele e ele vai dissipar uma potência térmica. A diferença é que essa potência térmica ela vai ser utilizada para aquecer a água. Então ele vai dissipando potência, a água vai passando, vai ter essa troca de calor, ele vai aquecendo a água. Já esse daqui é a mesma coisa. Você vai ligar as extremidades dele, ele também irá dissipar uma potência. E por incrível que pareça, esse daqui do chuveiro, esse aqui, por exemplo, tem uma potência de 5.000 watts. Esse daqui, mesmo parecendo ser maior, mais robusto, tem apenas 150 watts. A diferença é que esse também vai dissipar uma potência térmica, porém, ele não terá uma água que irá refrigerá-lo. O chuveiro tem. Tanto que se eu ligar o resistor do chuveiro sem água, ele vai queimar imediatamente, porque a temperatura vai ser muito alta. Então, entendido que esses três resistores, eles têm o mesmo funcionamento, é a mesma coisa. O que muda mais é a aplicação de cada um deles. E o que eu vou detalhar agora vai ser justamente esse daqui. Esse banco de resistores da Ohmic, o que ele tem aqui dentro é exatamente isso daqui, porém num tamanho maior. E aqui é onde a gente conecta para poder realizar os testes. O que vai ter aqui é exatamente um resistor aqui conectado como se fosse esse, onde eu vou aplicar uma tensão e ele irá dissipar uma potência térmica. Esse daqui a gente utiliza em testes, em laboratórios, em aulas, como a gente aplica aqui no canal, e você consegue simular e testar equipamentos entre diversas outras situações. Porém, tem outras aplicações, como por exemplo esse aí, banco de cargas, bem maior, você pode utilizar para poder fazer uma simulação em um grupo de geradores, testar o grupo de geradores, ou até mesmo utilizar na partida para que ele não parta em vazio. Outra aplicação também que são muito utilizados são esses bancos de resistores da Ohmic, que você vai utilizar para fazer testes em sistemas de climatização. Ou seja, você instalou o sistema lá de ar-condicionado e você vai fazer uma simulação como se tivessem pessoas no local testando a temperatura ambiente. Então você coloca um banco de resistores como esse para aquecer, simulando o corpo das pessoas aquecendo no local e testar o sistema de climatização. Isso é muito utilizado principalmente em locais com grandes públicos, como auditórios, teatros e muito mais. E em painéis elétricos, talvez você já tenha visto uma caixa como essa daqui, presa lá no painel, onde tem fios conectados e dentro esse resistor. Ele pode ter uma função, por exemplo, como aquecer o painel para retirar o excesso de umidade. Afinal de contas, alguns painéis têm equipamentos bem sensíveis e não pode ter uma umidade elevada, ou o local tem muita umidade. E também aplicado em sistemas de frenagem de motores, ligados diretamente em inversores de frequência. Então você já viu que esses resistores têm muito mais função do que você imaginava, né? Agora, vamos para o reostato. Os reostatos, eles são resistores também, igualmente esses daqui do banco de resistores. Só com a diferença de que esses daqui, eles têm um valor de resistência fixa. Já esse daqui, ele tem um valor de resistência totalmente variável. E lembrando que ele é diferente de um resistor ajustável, no qual você ajusta e depois você não consegue mais alterar. Esse daqui,
ele é ajustável para você realmente utilizar em situações que você precisa aumentar ou reduzir a resistência do circuito de forma rápida. E olha só como é que ele funciona aqui, ó. Se você observar, ele tem essa haste, no qual, estando ligado, por exemplo, esse e esse cabo, e essa haste estando mais próxima, a minha resistência vai ser 0. Já quando ela vai se aproximando da outra extremidade, a minha resistência vai ser a máxima, a qual vai ser definida pelo valor em ohms do reostato. Esse daqui que eu estou utilizando para testes, ele é um reostato de 10 ohms, mas você pode encomendar de 15, 20, 30, 50, quanto você precisar. E uma outra coisa importante, esse reostato, por exemplo, ele é um reostato de 500 watts, esse daqui que está na minha mão é um reostato de 150 watts. Você percebe que não é uma potência tão grande assim devido ao tamanho dele. Talvez você imaginou que você ia movimentar um motor aqui de 5 kW de potência. Então cada reostato vai ter uma potência no qual você realmente pode aplicar. Tá, mas para que eu vou utilizar esses reostatos se hoje em dia existem os potenciômetros, né? Não faz sentido. A diferença é que um potenciômetro, ele vai movimentar ali alguns miliamperes, né? Movimentando algo ali em torno de 0 a 10 volts, no qual você vai movimentar um sinal em um inversor de frequência, em um controlador, em uma placa eletrônica, etc. Já esse daqui, ele consegue alterar a resistência em um circuito, como por exemplo esse de 150 watts e esse outro de 500, ou você pode ter maiores ainda conforme também você encomendar. Mas em que situação que a gente pode aplicar um reostato? Eu posso tanto aplicar, por exemplo, em um circuito de iluminação, aumentando e diminuindo a potência da iluminação. Afinal de contas, quando eu aumentar a resistência do meu circuito, consequentemente eu vou me opor à passagem da corrente elétrica, então a minha outra carga que estiver ligado após o reostato, ela vai ter uma potência reduzida devido ao aumento da resistência do circuito. Então eu posso fazer o controle de aquecedores, iluminação, até mesmo de velocidade de motores elétricos, também dá para utilizar utilizando reostatos. Você vai encontrar diversas aplicações, principalmente na indústria, onde os reostatos são muito utilizados. Talvez você tenha visto aí máquinas de solda que não são modelo eletrônico, que utilizam, por exemplo, um reostato para poder fazer o controle lá na potência da solda. Então você certamente vai encontrar situações que são aplicados reostatos. E cuidado, como eu já presenciei muitas vezes, principalmente em indústria, do eletricista olhar um reostato num painel, acreditam que isso é algo antigo, obsoleto, que se não se utiliza mais, a gente tem que fazer a modificação, tem que melhorar. Inclusive, quando vê um desse ligado no painel, acha que é coisa antiga, não serve para nada e tira fora sem saber a função que está lá. E na verdade o reostato tem uma aplicação muito importante e ele é devidamente calculado e dimensionado para aquela aplicação, no qual não dá ou não vale a pena aplicar um circuito eletrônico para algo que o reostato consegue ali realizar, alterando, controlando a potência do circuito. E aí, você alguma vez já se deparou com um reostato, um banco de resistores ou propriamente um resistor apenas no painel e ficou com medo de mexer, não sabia do que se tratava ou achou que era coisa antiga? Deixa aqui embaixo no comentário também para a gente saber a sua história. E agora eu acho que você já entendeu o que é um reostato, o que é um banco de resistores, o que é um resistor desses que você vai encontrar no painel, inclusive as aplicações deles que são importantíssimas. E se você precisar, já sabe com quem contar, que é a Ohmic, a maior fabricante de resistores do Brasil. E se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e eu te aguardo no próximo vídeo.